Vamos falar com Deus, vamos orar. Noite de terça-feira. Quero unir a minha fé com a sua fé, católico, evangélico, independente de qualquer religião. Vamos falar com Deus. Eu gostaria que você não dormisse enquanto você não realizar essa oração junto comigo, tá bom? Até porque se você pedir, você recebe. Se pedir com fé. Então, se você disser assim comigo agora: Senhor, abençoe essa noite na minha vida, que eu venha dormir bem, eu e minha família, quero colocar minha família nas tuas mãos. Protege, guarda. Você bote na sua cabeça de que esses quatro itens, vamos dizer assim, que é a provisão do pão nosso de cada dia, da roupa, do vestido, da manutenção, a proteção, ó, provisão, proteção e a salvação. A salvação é o Senhor, porque Ele é protetor, Ele é provedor e Ele é salvador. Então, e consolador, confortador, né? Então, Ele vai providenciar para todos nós a nossa necessidade, se nós tivermos compromisso com Ele. E o nosso compromisso com Ele é nessa comunicação, a oração. Nosso compromisso com Deus não é com a placa, com a denominação. Você não precisa de uma igreja, de estar na igreja para falar com Deus. Você precisa da igreja para congregar, para conviver entre os irmãos. Mas para orar, para se comunicar, você não precisa de uma montanha, de um monte. Ah, mas Jesus ele foi para o deserto. Ah, mas Jesus ele sempre estava no monte orando. Mas Moisés orou no monte. Sim, se você tiver a oportunidade de estar num lugar e você sair para poder fazer a sua oração, ou um propósito que você faz, que não é propósito religioso, continuamente, todo dia, tá lá acordando de madrugada, tem que acordar, como se Deus só ouve se for de madrugada. Não, isso é coisa de religiosidade, de crente mesmo religioso. Agora, de crente evangélico que vai segundo o Evangelho, segundo Cristo, crente cristão, então ele vai seguir o modelo de Cristo. Jesus é o modelo cristão. É fazer o que ele está ensinando, mostrando. Só ler o Evangelho e vai ver o Evangelho. Só que você ler o Evangelho já é o suficiente de você se tornar um cristão prático, praticar a fé cristã. Porque você está ouvindo não é Elias nem Moisés, nem Abraão, nem Maria, nem pastor, nem Beltrano, nem Cicrano. É Jesus. Para de ouvir pastor, missionário, pregador. Procura ouvir Jesus. E como que eu posso ouvir Jesus, pastor Lira? Por exemplo, nesse momento, se você está prestando atenção, você não está ouvindo o pastor Lira, você está ouvindo Jesus falar com você, porque tem respaldo bíblico. Agora, esses pastores que vêm contando historinha, que vêm com muito sensacionalismo, sabe? Que vêm com muita teologia, com muita doutrina, com ensinamentos dos homens. Não perde tempo com isso, não. Por isso que as igrejas estão se esvaziando. Por quê? Falta de espírito. Não tem espírito. Tem um modelo evangélico, tem um modelo religioso, uma liturgia, sabe, de que atrai as pessoas pela banda, pelo louvor, pelo ambiente. Então, não precisa disso. Você tem que se sentir atraído, mesmo que você congregue numa denominação onde tem muito louvor, tem banda, tem tudo muito bonito, é tudo bem produzido, mas isso é o que Jesus disse para Pedro. Não ficarão pedras sobre pedras que não sejam derribadas, porque Pedro estava admirado com a beleza do templo. Às vezes a pessoa ela vai muito pela beleza do ambiente, olha que parede, olha que teto, olha que arquitetura é, bonita. E Jesus vai estar dizendo justamente isso: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, vamos
lê o Evangelho e relê o Evangelho e presta muita atenção na voz de Jesus, Jesus falando o que você tem que fazer, deve fazer. Tá bom? Quando você estiver ouvindo seu pastor, presta atenção, que entra aquela pregação, pode estar a voz de Deus. Pode estar a voz de Deus. De repente, até dizendo, não faça isso que ele está ensinando. Jesus falou isso. Entendeu? Jesus falou isso. Façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Então, todo cuidado, não se apegue a homem, a pastor, por mais carismático, por mais bondoso, gentil, educado, inteligente que seja. Não se apegue, mas não se apegue a pastor. Não se apega a homem, não é nem a pastor, a homem. A homem. Então vamos orar. Nós estamos com 6 minutos aqui de transmissão e depois eu vou soltar aqui o professor Samuel, que vai estar trazendo o estudo do capítulo 1 do livro de Hebreus, muito interessante para quem quer conhecimento, para quem quer. Ele não está chamando você para ele, não está chamando você para mim, não está chamando você para ministério, ele está pregando a palavra pura, o Evangelho. E agora, com base na carta dos Hebreus. Então, feche os seus olhos, se você pode, vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar com esta oração, com esse meu pedido, eu quero abençoar essa noite de terça-feira, na vida de todos que estão orando comigo agora. Eu falei, não durmam enquanto não não participar desta oração. E tem pessoas que estão aqui, ó Pai, e que começou até a ouvir mais cedo, quando chegou o link da transmissão, mas ela preferiu deixar para mais tarde, na hora quando fosse dormir. Cada um tem os seus hábitos, seus costumes. A Bíblia diz: cada um tem a sua fé. Nem eu, nem o pastor Samuel estamos aqui querendo impor a nossa crença na vida de ninguém. Cada um tem que ter sua crença, seus hábitos, seus costumes, seu relacionamento, sua intimidade com o Senhor. Tanto eu como o pastor Juarez, também nós estamos procurando levar as pessoas a terem a sua crença, a sua comunhão com Deus. Eles não são dependentes de nós para andar, para fazer, para ir, para voltar, para pensar. Não. Nós estamos ensinando cada um a andar com as suas próprias pernas e congregando nessa comunidade de Cristo, esse modelo cristão que é Cristo, andar como Cristo andou, viver como Cristo viveu, sorrir como Cristo sorriu, sentir o que Cristo sentiu quando estava aqui como um humano. Esse é o modelo. Como ele continua aqui, não como humano, mas no Espírito. Quando ele disse: chegou a hora é essa, em que vocês vão adorar em Espírito, não em Jerusalém, não somente em Jerusalém, não vai ter mais lugar, mas em Espírito, em qualquer lugar, quando se invocar o nome do Senhor, como ele está aqui agora, conosco. Você pode recebê-lo agora, o toque dele na sua alma está angustiada. E quando terminar esta oração, você está alegre. Você pode receber o toque dele, o tocar do Espírito de Deus no teu espírito e receber, independente da hora, se você está agora comigo nessa transmissão ou está em outro momento. Então, em nome de Jesus, sejam todos abençoados, tenham uma noite abençoada para quem está participando agora antes de dormir. Quem está participando em outro dia, seja abençoado em tudo que você vai fazer. Senhor, eu quero te pedir, Pai, por esses que estão enfermos, por esses que estão, meu Deus, de cama, pelos que estão doentes. Eu quero te pedir, Pai, por esses agentes
da saúde que trabalham, meu Deus, cuidando dos enfermos para tirar dor, aplicando medicamentos, meu Deus, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, Senhor, os médicos, Senhor, todos, meu Deus, do diretor até o último, da parte burocrática interna desse hospital, ou da parte da hierarquia desse hospital, do primeiro até o último, Senhor. Aquele zelador que está lá, que parece ser invisível, que os passam, não dão um bom dia, e ele está limpando, Senhor, e tem um valor tremendo essa pessoa que está limpando, cumprindo sua função, Senhor. Abençoe todos que estão na área da saúde, que tenham paciência, Senhor, esses que são mais agitados, que são mais coléricos, que eles venham ter paciência, Senhor, com os que estão sentindo dor, com os que estão internados, com os que estão desequilibrados emocionalmente, Pai. Eu oro por todas as outras áreas, os funcionários públicos, os que estão trabalhando no saneamento básico, que estão trabalhando na segurança, na educação. Eu oro por todos. Todos são importantes, meu Deus, mas principalmente esses que estão sentindo dor, que estão prestes a uma cirurgia, que estão pós-cirurgia. Ah, Senhor, Pai Todo-Poderoso, abençoe, meu Deus, os que estão sofrendo injustamente, Senhor, os que estão presos, condenados e carregando a culpa de um crime que não cometeu, Senhor. O Espírito do Senhor vem pairando sobre todos esses, cada um que orar comigo agora, o Senhor sabe da sua necessidade. Esses que estão com problemas no casamento, na família, problemas financeiros, problemas, meu Deus, pessoais. Senhor, toca agora, entregue sua vida para Jesus, meu irmão ou amigo. Entregue sua vida para Jesus, confia nele, o mais ele vai fazer. Entregue sua família também. Entregue essa noite, se você está orando agora. Toma, Senhor, essa noite, abençoe. Nas tuas mãos está, meu Pai, nossa família. Eu entrego minha família, entrega a tua também, minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, primos, sobrinhos, parentes, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, todos eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Como é bom orar, né? Se depender de mim, eu fico aqui, ó. Mas, como é bom também aprender. Vamos aprender agora com o professor Samuel, tá bom? Eu quero colocar aqui para vocês, que são novatos, que não conhecem nosso trabalho, se quiserem entrar aqui para conhecer nosso trabalho, nós estamos aqui na rua José Benedito 375, no bairro Santa Efigênia. Tem meus livros aí, e tem também o meu número de telefone, se você quiser mandar uma mensagem. Não liga não, manda uma mensagem que eu retorno, tá? E esta oração da noite todos os dias, se quiser se tornar um mantenedor desse ministério, tá aí também. A chave do Pix, o QR Code, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Então, eu vou soltar aqui, desligar o meu microfone e ligar o microfone do professor Samuel, para vocês acompanharem com ele. Professor, com você então, deixa eu desligar aqui. Amém, meus Bem, meus irmãos. irmãos. Hoje a gente vai dar início, então, ao estudo da carta aos Hebreus. É o primeiro de uma série aí que a gente vai fazer, possivelmente capítulo por capítulo. Versículo por versículo é bem desafiador, né? Porque os textos são muito ricos, mas dá para a gente aprender muito, indo aos poucos e de maneira progressiva no estudo expositivo. A gente sabe da riqueza que o próprio texto bíblico influencia. Você que está com a gente também online sabe que a gente já está fazendo essa série de estudos bíblicos desde a carta de Tiago. Nós temos 5 estudos já, dos 5 capítulos da carta de Tiago. Então, você que está
recebendo aí, tendo essa oportunidade de acompanhar com a gente. A carta de Tiago a gente já tem, inclusive está no nosso canal aí, no Ministério Tempo de Oração. E hoje a gente inicia essa carta aos Hebreus e fica o convite para você continuar conosco. Você que está recebendo esse material, Deus abençoe e venha fazer essa jornada a esse riquíssimo texto da Epístola aos Hebreus conosco nesses próximos domingos. Que o Senhor nos acompanhe e nos abençoe. Bom, a carta aos Hebreus, eu não sei quem já leu a carta aos Hebreus, mas na minha opinião, talvez seja uma das cartas mais profundas e ricas do Novo Testamento. Ela é muito pouco pregada. Ela tem alguns textos assim bem famosos, versículos famosos, por exemplo, do casamento sem mácula. Então, quando a gente quer falar de um casamento assim sem adultério, sem coisa errada, a gente cita o texto de Hebreus. Quando a gente quer chamar a atenção do irmão também que está parando de congregar, um desigrejado, a gente fala que não deixemos de congregar, como é costume de muitos, é um texto de Hebreus. A gente gosta muito da série dos heróis da fé, que é Hebreus capítulo 11, onde tem o texto clássico da definição de fé, como certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas o texto, para além desses textos, desses versículos isolados, assim, que são muito bonitos, inclusive, o texto tem toda uma escrita riquíssima e que vale a gente, antes da gente ler os versículos iniciais, onde está a nossa mensagem hoje, né, falando sobre o resplendor da obra de Jesus, da pessoa de Jesus, né, é importante a gente fazer algumas considerações. A carta aos Hebreus, de todas as cartas do Novo Testamento, são poucas cartas que são auto-intituladas, né, que não são auto-intituladas. Então, a maioria das outras cartas de Paulo, de Pedro, ela fala, carta de Paulo, apóstolo do Senhor. É bem verdade que não é de surpreender de que no mundo antigo era comum alguém escrever e colocar a autoria de outra pessoa, inclusive isso não era plágio na época não, viu? Para trazer visibilidade e credibilidade ao texto, né? Mas a gente tem, de acordo com a tradição clássica da teologia, a maioria dos escritos ser auto-intitulados do próprio texto bíblico. A carta aos Hebreus, e se eu não me engano, uma carta de João, ela não tem essa autoria escrita, né? Eu, Pedro, eu, Paulo, eu, João, servo do Senhor. A carta aos Hebreus é talvez a carta mais misteriosa no que diz respeito à autoria, aos povos destinatários, ao local de origem onde ela foi escrita. E embora ela tenha todo esse mistério, ela não teve resistência para entrar naquilo que a gente chama de cânon das Escrituras, né? Cânon das Escrituras era aquela série de critérios que os teólogos e os pais da igreja do primeiro século estabeleceram para reconhecer como um texto inspirado, né? E um texto como palavra de Deus. A gente sabe muito bem que nós temos esse cânon fechado, né? A palavra cânon significa vara de medir, ou esse critério, né? Já fechado ali nos primeiros séculos, mas naquela ocasião surgiram muitos outros textos que a gente chama de apócrifos, que existe até hoje, Evangelho de Tomé, Livro de Enoque, vários outros textos que acabaram não entrando, tem lá o seu valor histórico, mas não entrou no cânon. E a carta aos Hebreus tinha tudo para não entrar, porque a gente não sabe quem escreveu, a gente não sabe o local de origem, a gente não sabe o destinatário, mas ela é tão profunda, e ela é tão cristológica, ela é tão neotestamentária, que não teve resistência para entrar. E isso é muito legal. Então, alguns autores vão chamar a carta aos Hebreus e a carta aos Romanos de o quinto evangelho, de tão rico que ela é, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram as histórias e tem as narrativas da vida de Jesus, que muito nos ensina. Romanos e Hebreus têm as implicações teológicas e práticas disso para a nossa fé. E é um texto muito bonito, né? O Oscar Cullmann, que é um teólogo francês, ele vai dizer que não se trata de uma carta apenas, mas de uma exposição de um entendimento, de uma doutrina, de um entendimento de tão rico que ela é, e talvez seja por isso que a gente tem tão poucas pregações e tão poucos ensinos na carta de Hebreus, que não dá para você ler alguma coisa nela e não ter que mergulhar nela, não entender ela como um todo. E esse é um problema, né? Que às vezes a gente lê a Bíblia de maneira muito pinçada, né? Abre a Bíblia, o Senhor fala comigo e põe o dedo. Essas práticas em Hebreus não vai dar certo, você não vai entender nada, porque ela precisa de todo um contexto. Daí a importância de a gente
parar e estudar como a gente está fazendo aqui. A ideia de chamar a carta aos Hebreus só foi acontecer depois de 150 anos da sua possível redação. Então, acredita-se que ela foi escrita até o ano 68 depois de Cristo, mas foi lá por volta do ano 150 até 160, até talvez até o ano 200, nessa variação de tempo, que deu-se o nome aos Hebreus. Né? Então não tinha nem, você vê que carta misteriosa, né? Não sabia o local de origem, não tinha nem nome a carta. Era uma carta de uma relevância e de uma riqueza doutrinária muito bonita, mas não tinha nem nome. E aí, um Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, resolveu colocar o título dela de carta aos Hebreus. Aí, aos Hebreus tem dois possíveis significados. Bom, aos Hebreus em relação a judeus que estavam dispersos novamente, judeus vivendo, de certa forma, uma perseguição religiosa ou uma crise de pertencimento religioso, ou seja, judeus quase que desigrejados, né, espalhados, muito provavelmente em diferentes locais, alguns apontam em Alexandria, Roma, em vários outros locais, Éfeso, depois da perseguição vários se espalharam, e aí eles, olha, a pregação é para esses judeus, essa carta é para esses judeus, porque eles estão sendo novamente assediados a voltarem para a lógica do Antigo Testamento. E como que isso é relevante para nós? A dificuldade que o cristianismo tem hoje com o Novo Testamento é notável. Como que a gente volta de novo para a sombra? A gente prega demais o Antigo Testamento. Né? Eu vi um pastor falando de maneira muito brilhante, né? Ele fala, poxa, o Antigo Testamento é mais fácil, porque ele tem as suas narrativas, é palavra de Deus, mas é sombra, né, gente? A realidade é Cristo. E quem fala isso? O próprio autor de Hebreus. Essa expressão de tratar o Antigo Testamento como sombra e Jesus como revelação plena faz toda a diferença. Quantas vezes a gente conhece cristãos que são bíblicos, veterotestamentários, mas não são cristocêntricos? Isso é uma virada de chave, mas muito radical na nossa forma de enxergar a espiritualidade. O Antigo Testamento, ele é, um texto milenar de 3.000 anos quase, e você volta para questões culturais, para uma outra memória, uma outra leitura de espiritualidade, uma outra forma de enxergar Deus, uma outra forma de estabelecer relação com Deus. E em Cristo Jesus, isso tem uma mudança muito radical, ao ponto de que, beleza, isso é inspirador e tal, mas é sombra, isso ficou... A expressão que o autor de Hebreus vai usar, ele chama de obsolescência, ele fala assim, literalmente, caducou. Isso não tem efeito para a nossa espiritualidade mais. E talvez, especialmente, os cristãos que têm dificuldade de fazer aplicações da sua fé no nosso mundo contemporâneo, o mundo da inteligência artificial, o mundo dos direitos humanos, o mundo da revolução tecnológica, o mundo da globalização. Se a gente não fazer uma leitura neotestamentária e basear a nossa espiritualidade, a nossa forma de compreender a Deus em Jesus, no Antigo Testamento não dá conta de responder. E aí a gente acaba sendo bíblico, adorador do texto, e sem diálogo nenhum com o nosso tempo. E aí a gente fica com cheiro de letra e não cheiro de espírito, né? E aí o texto ele vai tratar justamente disso, que os irmãos estavam vivendo em Cristo, estavam sendo perseguidos e sendo duramente assediados a voltarem para a lógica da lei. Agora, curiosamente, esse texto, ele é diferente, por exemplo, da carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então não vos ponhais de novo ao jugo de escravidão. Então era aquele irmão que era sei lá, vou usar uma expressão evangélica aqui, mundano, muito doido e tal, aí ele se liberta dos vícios, daquela maluquice toda, e vem para a religião, e lá, ao invés dele ser livre em Cristo, ele fica pesado pelo jugo religioso. Aí, num primeiro momento, pela paixão com Jesus, ele ama Jesus e nem sente muito aquele jugo religioso, mas à medida que ele vai crescendo, aquele jugo vai ficando muito pesado, ele não aguenta, ele acaba desviando. E o apóstolo Paulo assim, meu Deus, não vos ponhais de novo sobre jugo de escravidão, vocês estão voltando para a lei, vocês estão voltando para uma... Não, vocês foram libertos disso. Mas isso o apóstolo Paulo fala para os cristãos da Galácia, assediados pelos judaizantes, que queriam, aceita Jesus, mas guarda esse monte de parafernália da lei aqui, né? E aí o apóstolo Paulo faz um verdadeiro tratado, o fim da lei é Cristo, né? Vai falando que a lei teve uma função de babá e que agora Jesus é tudo.
A carta aos Hebreus, ela não fala nem sequer de judaísmo, não usa essa expressão. Ela fala de uma mentalidade religiosa que pode ser aplicada a tudo. Ela pode ser aplicada ao cristianismo. O cristianismo pode usar as mesmas lógicas religiosas da antiga aliança. Uai, o nosso culto a Israel é uma coisa assustadora. Você entra nas igrejas, é bandeira de Israel, é aquele arca da aliança, o templo, aquela coisa assim, gente, eu sou brasileiro, não pode ter um berimbau, né? Não pode ter não pode não, porque inclusive parece africano, aí vai dar problema, né? Não pode ter um pandeiro, se bem que nos pentecostais tem, né? Aí é brasileiro, aí é tupiniquim. Não, mas aí a gente fica naquele culto a Israel, sendo que a mensagem aos hebreus, da carta aos hebreus, é aos hebreus, no certo sentido, para o hebreu de origem, judeu, de onde que vem, existiam algumas confusões teológicas entre os hebreus, sobre o conceito de hebreus. Alguns falam que seria o pessoal que viveu em Hebrom. Então, quem viveu, nasceu, cresceu em Hebrom, é hebreu. Mas o certo mesmo, etimologicamente, é todos os descendentes de Éber. Éber é um dos filhos é uma das descendências de Noé. Noé tem Cão, Sem e Jafé. De Sem vem os semitas, daí o judaísmo são semitas, aí vem o antissemitismo, né? E da raiz dos semitas vem Éber, hebreus. Então, por um lado, são os hebreus, de fato, de genealogia, mesmo de genealogia, de sangue, de genética. Por outro lado, seria o hebreu na raiz peregrino, disperso, andante, aquele que cruza caminho, né? A palavra hebraica, inclusive, é rapiru, aquele que cruza caminho. Então, você faz parte do Israel de Deus, você faz parte dessa comunidade, mesmo que não tenha genética, mas se sente um hebreu andante. Hoje a gente vê isso demais, tem tanta gente desigrejada aí que é hebreu, está dispersa, gente boa de Deus, né? E vem para cá e não dá, e vem para lá e não dá. Chega aqui, aqui está com cheiro de Moisés. Vai na outra igreja, está com Elias pregando. Vai na outra igreja, está... Cadê Jesus no templo, né? Cadê Jesus sendo dito, né? Então a gente, infelizmente, ainda tem um cristianismo sem Cristo. E não tem como ler de maneira detalhada e rica esse texto e ter a mesma espiritualidade. Pagã, religiosa cristã, veterotestamentária, porque não cabe em Jesus. E aí ele vai fazer uma série de tratados para mostrar a supremacia absoluta da obra de Jesus, em contraste a toda a sombra da lei. Jesus é superior que aos anjos. Jesus é superior que Moisés. O sacerdócio de Jesus é superior que o sacerdócio judaico de Arão e de Levi, porque ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que coisa maravilhosa esse tal desse Melquisedeque. Não sei se você já ouviu falar, mas você precisa ser cristão e saber qual a profundidade de um significado de um Jesus segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão e de Levi do Antigo Testamento. Porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque falando, olha, tem alguém maior do que eu. E Jesus é sacerdócio da linhagem de alguém maior do que Abraão. E isso mostra um Deus universal, assim, que não está preso a uma etnia, a uma bandeira que hoje a gente tanto cultua e aplaude até atrocidades dela, né? E aí, isso é muito bonito, porque Russell Shedd, esse grande teólogo abrasileirado, vai dizer que Jesus, ele é antes da história, se manifesta na história e está acima da história. É isso que o texto vai dizer. Acima desses contextos, tem no seu lugar? Tem, mas para nós, Jesus é a supremacia. Ele vai fazer vários tratados teológicos para falar sobre essa supremacia de Jesus de uma maneira riquíssima e uma teologia maravilhosa, né? E um escrito maravilhoso. A cada capítulo ele conclui as cartas de Paulo, por isso que não se acredita muito que Paulo tenha escrevido os Hebreus, essa carta. Porque as cartas de Paulo faz um tratadão e uma conclusão final. A carta aos Hebreus, cada capítulo ele vai e conclui. Vamos falar agora sobre, igual hoje, a gente vai falar um pouco sobre a superioridade com os anjos. Conclui. Depois, superioridade em relação a Moisés. E como que Moisés, por que o cristianismo é confundido com uma religião que só prega a moralidade? Porque a gente prega Moisés, a gente não prega a ética do Novo Testamento em Jesus. E aí, se você prega um pouquinho, pregar Jesus pode soar liberal demais para Moisés.
Prova disso, que foram os filhos de Moisés e de Abraão que mataram Jesus por chamar ele de comilão e beberrão e por ser anarquista. Olha como é que a coisa é muito profunda. Ou então a gente vai ignorar a verdade do texto. E aí, ele vai fazer esse tratado. Sobre a autoria, tem algumas considerações, né? Eu, particularmente, gosto da ideia de que talvez tenha sido escrito por Barnabé, amigo de Paulo, que foi um dos caras que ajudaram Paulo a fazer uma releitura da sua espiritualidade. Paulo se converte, ele era um judeu zelosíssimo, Filipenses vai dizer sobre isso, com uma teologia refinada, que ele aprendeu o farisaísmo aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres e rabinos daquela ocasião. Quando ele se converte, ele é instruído a fazer uma releitura da sua espiritualidade a partir de Jesus com Barnabé, que era um grande amigo dele, e talvez, quem sabe, Barnabé tenha escrito isso, né? Lutero achava que foi Apolo, tem lá até a sua base, né? Porque Apolo, segundo narra a carta aos Coríntios, e ele também no livro de Atos, Apolo era um homem grego muito eloquente, muito sábio, e essa carta tem essa riqueza. Outros vão dizer que é Paulo mesmo, mas não foi escrito, não se autodeclarou, né? Alguns vão atribuir a algum pai da igreja, por exemplo, Clemente de Roma, que é pai, quando a gente fala pai da igreja, é os discípulos imediatos dos apóstolos, né? Então os apóstolos morreram, aí deu a sequência ali a autoridade apostólica, vamos dizer assim. E por fim, uma teoria bem moderna vai falar da possibilidade de ter escrito por uma mulher, numa época de invisibilização das mulheres. Você imagina essa riqueza? Não vejo problema nenhum, essa conjectura mesmo, né? Quem sabe não foi escrito por Priscila, né? E outras grandes, Evódia, Sintique, que está no Novo Testamento, e as mulheres eram invisibilizadas. Pecado não é pensar nessa conjectura, né? Então, isso é bem interessante, eu acho isso muito legal. E o local de origem, acredita-se que ela foi escrita na Itália, porque no final da carta, o autor ou a autora, né, vai dizer, os da Itália vos saúdam. Talvez é a única coisa que a gente sabe desse texto. Os da Itália vos saúdam, mostrando que ali era um possível local de origem a esses irmãos. Então, Hebreus era o peregrino de Deus, e ela vai, então, combater essa sedição religiosa, a voltar a uma lógica que em Jesus acabou, que é a lógica do mérito, da barganha, que é a lógica da lei do Antigo Testamento, que é a lógica da retribuição, né? E ela também vai combater algumas filosofias religiosas do primeiro século, né? Que é o chamado gnosticismo, tão combatido por Paulo no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses e outras cartas. O gnosticismo era uma corrente filosófico-religiosa do primeiro século. A palavra gnose significa conhecimento, e acreditava-se que era uma espécie de conhecimento oculto que trazia salvação. E isso misturava muito com algumas filosofias gregas, como o corpo é mau, o espírito é superior. Então, Deus é inacessível. Então, para ter o conhecimento de Deus para salvar, você precisa da mediação de anjos. Então, se cultuava muitos anjos naquela época. Isso por parte dos gregos, por parte dos judeus e dos crentes também. A gente gosta muito de anjo, né? Gabriel, Miguel e tal, aquela coisa toda. Então, a gente adora ver anjo. Meu Deus, um anjo para cá, um anjo para lá. A gente fica quase esquecendo de Jesus e fazendo uma igreja de anjo, né? E aí, essa tentação do culto aos anjos é fortemente condenada por Paulo na carta aos Colossenses. Ninguém vos julgue por guardar sábados, dias sagrados, e também tome cuidado com aqueles que se julgam espirituais demais, tendo pretensão de ter visões e culto aos anjos, né? Eu venho de um ambiente muito pentecostal e eu não via anjo nenhum, me dava uma depressão. Eu via tanto irmão vendo anjo, eu não via, cara. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu sou numa frieza espiritual danada, nunca vi nenhum anjinho, nem aquele da auréola, né? Nunca vi. E aí a gente tem essa tentação, porque são seres angelicais e existem de fato. O Antigo Testamento fala isso. Jesus foi consolado por anjos, mas eles só servem. Tem um monte de anjo aí que está em forma de gente. Atualmente eu estou lendo um livro maravilhoso da Ana, agora esqueci o nome, é da Quintana Arantes, não sei se é Ana Clara ou Ana Cláudia Quintana Arantes. É um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e ela falando da vocação dela
no cuidado paliativo de pessoas em situação de morte. E como que às vezes a medicina abandona ali, ela vendo que ela tinha uma vocação de ajudar as pessoas nesse sofrimento. E eu estou lendo os relatos dela, eu falei assim, gente, essa mulher é um anjo. É um anjo, o trabalho dela é incrível. Tem um monte de anjo por aí, mas a gente não vê esses. A gente quer ver o da espada desembanhada, você está entendendo? A gente quer super espiritualizar. A gente tem uma espiritualidade que às vezes não dialoga com a humanidade. Então a gente quer ver anjo, a gente quer espetacularizar a fé. Isso, aí começa. Aí o cara não sabe nada de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas quer estudar angeologia, você entendeu? Ele quer saber o que é o maior ou o menor, e fica naquele verdadeiro culto aos anjos, que não parece com o cristianismo, parece talvez com o gnosticismo, parece às vezes com o judaísmo. No judaísmo ele tem muita importância por causa de que acredita que foi os anjos que trouxeram as tábuas da lei escrita por Moisés, tem toda uma questão ali, né? Da angeologia da tradição judaica, a cabala judaica vai estudar isso também, mas na espiritualidade cristã ele tem lá a sua função, mas não é motivo de culto. Motivo de culto para nós é a pessoa de Jesus de Nazaré, né? Então, esse texto também vai combater essa heresia gnóstica dos primeiros séculos por causa dessa tentação da gente super espiritualizar a nossa... Espiritualizar do ponto de vista abstrato, né? A gente tem dificuldade de ver o natural como espiritual, né? O doutor Drauzio Varela vai falar que a melhor coisa que a gente pode fazer é cuidar do nosso próprio corpo, né? Ele falando sobre a importância da atividade física. Não, preocupa só com o seu espiritual para você ver. Você sem corpo, você não ora. Você sem corpo, você não faz a obra. Você sem corpo, você não... Então, o corpo também é espiritual, né? Então, às vezes a gente tem uma espiritualidade angelical demais, mas pouco cristã, pouco cristocêntrica. E aí eu acho que isso aqui já dá para a gente uma noção de como que a gente pode aproximar do texto. E a gente vai ler o capítulo 1, ele tem apenas 13 versículos, 14 versículos, e eu vou fazer 4 perguntas reflexivas para nós sobre esse capítulo. 4 perguntas retóricas, provocativas, que eu gostaria que você pensasse comigo. Vamos ler o texto e ele vai ficar claro. Olha só, o texto já começa com uma riqueza aqui acerca de Jesus. Ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus falou pelos profetas, falou de muitas maneiras, mas ultimamente como Deus fala? Na pessoa de Jesus. A minha espiritualidade tem que parecer com quem? Jesus. Você lembra de Jesus no Monte da Transfiguração, aquele ícone clássico? Pedro, Tiago e João leva para o monte, tem a transfiguração, Moisés e Elias. Lei e os profetas, conversando com Jesus, vem uma voz do céu e diz o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A nossa espiritualidade tem que ser cristocêntrica. E Lutero já vai falar sobre isso, de fazer uma leitura cristocêntrica da Bíblia. Continua o texto. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa palavra, essa expressão exata do seu ser, a palavra grega é caráter. Jesus é o caráter de Deus. Você escolhe, você quer o quê? O Deus do Antigo Testamento? É o mesmo Deus, mas é sombra, passou. Eu sou cristão, eu sou filho do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, a expressão exata do ser de Deus é a pessoa de Jesus, ainda que Deus é fogo consumidor, sim, mas em Cristo eu sou o quê? Como que eu enxergo a minha espiritualidade? Jesus é a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação pelos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Ele falou aqui que Jesus é Deus que sustenta todas. Olha que interessante. Ele fala que Jesus é a expressão do caráter de Deus, que Jesus também criou o universo na pessoa de Deus, e que Jesus age no meio de... o transcendente, criou o universo, acima do universo, e o imanente, ele sustenta todas as coisas aqui. E isso pode mudar muito a nossa espiritualidade. Eu posso ver um Deus distante, um soberano manipulador, ou eu posso ver um Jesus
que age no meio da situação. Olha, Deus é soberano, Ele está no controle, mas Jesus está comigo passando pelo vale. Jesus é esse que age. Jesus não é só o Criador, Jesus é Deus agente. Senão você fica com aquela coisa do soberano que manipula, vamos ver aqui, e aí a gente vai ficando naquela angústia. Não, Jesus é o servo sofredor, é o que está junto, é o que fala para a gente orar, para a gente perseverar, que às vezes pede para a gente confiar. É esse Jesus presente, vamos dizer assim, e pela palavra do seu poder. A palavra que tem poder é a palavra de Jesus, né? É a palavra do seu poder, não é a nossa palavra. A gente tem essas pretensões, né? Falamos em Santiago. E aí ele vai falar: tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Isso aqui é importante, né? Porque tinha uma galera que de fato tinha lá a sua dúvida de que Jesus não era maior do que os anjos, né? E aí a gente tem teologias para isso. E aí ele vai fazer um tratado, ele vai pegar uma série de versículos do Antigo Testamento e vai associar a Jesus. Ele diz: Cristo é o Filho e superior aos anjos. Diz assim, versículo 5: pois a qual dos anjos ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez ele disse: eu lhe serei por pai e ele será meu filho. Quem é anjo na fila do pão perto de Jesus? É isso que ele está querendo dizer, né? E novamente introduz ao primogênito da criação: todos os anjos o adorem. Isso aqui é um dos grandes textos do primeiro século que combateu uma heresia chamada arianismo, que era a ideia de que não existia, Jesus não é Deus, a deidade de Cristo. Jesus é só um filho e ele não pode ser adorado. Aqui fala que os anjos o adoram. Então esse é um dos textos clássicos que combate a chamada heresia do primeiro século de arianismo, de que não reconhecia nem a Trindade e nem Jesus como filho de Deus, né? Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Ele está dizendo assim: olha, realmente, anjo tem lá o seu poder. A gente tem relatos no Antigo Testamento de anjo que matou 175 mil, de que anjo fez isso, isso, isso. Tem o seu poder? Pode até ser. Mas acerca do filho, ele diz: o teu trono é para sempre. O filho é rei, o filho é maior. Então não há uma espiritualidade mística nesse sentido de ficar cultuando o anjo. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum outro dos teus companheiros. Essa expressão aqui era uma expressão lida na unção dos reis na monarquia de Israel. E ele está pegando esse texto histórico de Israel e está falando: olha, isso aqui é dito a Jesus, ele é rei. Um anjo é só um servo. Um anjo é só um ministro. Não adianta ficar cultuando o anjo. Envia um anjo. Vamos ser cristão? Então vamos. É bonitinho, é legal, tem cara de piedade, mas vamos ser cristão. Continua o versículo. Versículo 10. Ainda: no princípio, Senhor, lançastes o fundamento da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão com qual veste. Também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aí ele está querendo dizer o seguinte: olha só, tudo passa, mas o reinado de Jesus é para sempre. O reinado dos homens passa, tudo isso é provisório, é temporário. O sacerdócio religioso passa, a religião passa, a igreja passa, né? O fenômeno religioso passa, as grandes igrejas da Europa passaram. Nós estamos num suposto pós-cristianismo institucional, passou. Mas o que permanece é a igreja viva, o corpo místico. Tem igreja lá na Europa, reunindo em pequenos ambientes, em pequenos locais. Ela continua, mas a religião passa. Isso aí com o uso se destrói. Ela envelhece. Engraçado, né? Da minha época ultra evangélica, assim, né? Claro, sou cristão, protestante, evangélico e tal. Mas naquela época minha muito igrejeira. Depois a gente vai fazendo novas leituras da espiritualidade. E eu vejo hoje como tem essa febre das igrejas da parede preta, né? Todas as igrejas de parede preta. E como isso vai passar, essas coisas passam. O que vai ficar é a essência da fé em Jesus. E ele está falando: olha, todos esses tronos passam, mas tu permaneces para sempre. Então, Jesus é maior do que os anjos. Ao versículo 13, a qual anjo ele disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que lhe hão de herdar salvação? Olha só, anjo é só servo, Jesus é Senhor. Bom, do versículo
5 até o 14, ele está pegando um monte de texto do Antigo Testamento, falando para hebreus que estão acostumados com o Antigo Testamento, que precisavam de base bíblica para ver que Jesus era maior do que os anjos. Para a gente, talvez não seja tão relevante, porque a gente vê Jesus como o Senhor. Mas talvez a gente não entende as implicações de ver Jesus como a única possível lente para a nossa espiritualidade. E aí eu queria fazer 4 perguntas provocativas para a gente terminar nosso primeiro contato com a carta aos Hebreus. O primeiro é, lá no versículo 1, diz assim, que Deus tem falado de muitas formas e de muitas maneiras, e que fala de muitas formas e muitas maneiras, e que nos últimos dias tem falado pelo seu Filho, a expressão máxima do seu ser. A pergunta que eu falo para você, pensar sobre a espiritualidade é, olha, Deus fala e se revela de muitas formas. Como Ele tem falado com você ultimamente? Como que você enxerga a revelação de Deus? Ela está ali, igualzinho Jesus. Você mergulhou no Novo Testamento disso. A sua espiritualidade é uma espiritualidade igual a de Jesus, ou ainda é uma espiritualidade muito religiosa, evangélica, muito religiosa, baseada na barganha, muito veterotestamentário, vendo um Deus que não é tão parecido com Jesus? O autor já inicia a sua carta tratando da revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento. Ele reconhece, Deus falou pelos profetas, Deus falou por Moisés, mas nos últimos dias, nós inauguramos, ele fala pelo Filho. Não cabe Jesus e guerra, porque ele é o príncipe da paz. Não cabe Jesus e discriminação, porque ele andava com publicanos e pecadores. Não cabe Jesus e barganha, porque ele sapecou com um chicote os vendilhões do templo. Não cabe com Jesus uma espiritualidade meramente religiosa, que guarda dias e horários. Se ele diz que vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que não é mais no Monte Gerizim, e nem em Jerusalém, que é em qualquer lugar. Isso muda a lógica da espiritualidade. E aí eu penso comigo, como que Deus sempre falou de várias maneiras, eu brinquei aqui sobre a chamada prática da bibliomancia, né? Quando você é novo na fé, você não sabe, você quer que Deus fala, e você vai lá, fecha a Bíblia, o Senhor fala comigo. Quantas vezes eu usei isso? E Deus falava comigo? Falava, mas isso é sombra. Deus agora se revela a mim na pessoa de Jesus. Então eu tive etapas assim, de várias maneiras e várias formas que Deus falava. Eu comecei na bibliomancia, que era essa prática, né? E às vezes você tocava o dedo lá e dava errado, né? Você falou, Senhor, fala comigo, e aí você colocava o dedo, caía lá em Judas, e Judas se suicidou. Disse, não, Senhor, misericórdia, não é isso que eu quero, não tem misericórdia. Fala de novo, Senhor, o que tem de fazer, faz-o rápido. Não, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero isso para a minha vida, não. Aí, agora a terceira, Senhor, o Senhor vai falar de verdade, você põe o dedo, vai tu e faz o mesmo. Ah, meu Deus do céu. É assim que a revelação de Deus para você, ou você pode aprimorar a sua espiritualidade? Você pode mergulhar mais em Jesus? Então eu tive uma época que eu era assim. Aí depois eu tive uma época muito mística, toda a revelação, gostava muito de profecia, gostava de monte, de anjo, e isso tudo, Deus falava de várias formas, de uma grande mensagem, Ele tem falado pelo Filho com você? Ou Ele tem falado só via Moisés, via dogma, via ritual? E eu comecei na bibliomancia, que eu não sabia ler a Bíblia, depois eu fui pelo misticismo, procurando profeta, revelação. Depois eu fiquei extremamente legalista, Antigo Testamento, Moisés, sabendo um monte de versículo. Eu espero que pelo menos nos últimos anos eu tenha tentado ouvir a voz de Deus na pessoa do Filho de Jesus. Perdão, Filho de Deus, Jesus. Né? Jesus não é filho, não. Né? Olha só, isso faz toda a diferença, porque é uma mudança de chave. No Antigo Testamento, como que funcionava a revelação e o relacionamento com Deus? Era no mérito, era no sacrifício, era na barganha, era no ritual, nas obrigações, na tarefa, era tudo isso. Era no local sagrado, tabernáculo ou templo, era no dia sagrado, no dia da expiação, era na mediação sacerdotal, você precisava do sumo sacerdote, né? Você tinha sacrifício, você tinha uma barganha a fazer, você levava alguma coisa. Reino de Deus para o Antigo Testamento era o povo de Israel, era uma etnia específica. E em Jesus? Jesus, a espiritualidade é o ar livre. Jesus está ensinando é o ar livre. Jesus na igreja fundou, se você for olhar, ele fundou uma comunidade andante, viva. Isso é igreja. Pode se reunir em um tempo físico? Maravilha, isso ajuda demais.
Graças a Deus. Mas Jesus, ele convida a espiritualidade ao ar livre, sem hora marcada. É a diferença entre a espiritualidade e a religião. No Antigo Testamento ainda depende das bengalas da religião. Novo Testamento é a espiritualidade, é relacionamento. Nossa, essa pessoa ela tem uma forma de enxergar o evangelho diferente. O religioso está preso demais às questões ainda da sombra da lei. Isso é muito sério, né? Em Jesus, os grandes, aquele compêndio de dogmas foi resumido em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque Jesus falou: olha, não adianta você guardar esse monte de coisa e não amar o próximo. O que adianta você dar o dízimo, ganhar tudo e perder a sua alma? Não ter capacidade de amar. Se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, o Antigo Testamento, Deus é santo. Mas às vezes a gente faz uma santidade só moral de Jesus. Um Deus santo, a gente confunde o santo com o nojento. Isso aqui não pode, porque senão Deus é muito sistemático. Em Jesus, a santidade de Jesus é outra. A santidade de Jesus tem uma outra ótica, e isso é muito importante para nós. Então, em Jesus não tem barganha, é tudo de graça. O reino de Deus em Jesus não é preso. Aí ele fala de muitos que virão do Oriente e do Ocidente. Isso muda tudo, cara. E assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. O reino de Deus para Jesus é Samaria também. O reino de Deus em Jesus é uma cirofenícia, cara. Está vendo como é que muda a chave? A sua espiritualidade está baseada em quê? Mas está baseada na Bíblia, mas é cristocêntrica, é isso que o autor está dizendo, né? E como que a lógica religiosa sustentou isso? A gente continua ainda vendo o reino de Deus como coisa de igreja. Então a gente não pensa reino de Deus justiça. Mas tem que ter coisa de igreja no meio, né? A gente cultua muito mais um parecer do que o ser. Então a gente quer dar testemunho, mas impressionar moralmente. Mas e a essência? Jesus está preocupado com a essência. Porque parecer é fácil. Parecer, os fariseus pareciam. Faz tudo que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Pagava de santo, mas a essência, o cara era dizimista, fiel na igreja, insuportável, cara. Um marido horroroso, um vizinho horroroso, um cara que discrimina os outros. Se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, não entrará no reino de Deus. Então é um zelo pela doutrina, pela tradição, sem amor. Em Jesus não tem isso. Isso é a lógica religiosa. A supervalorização da microética e o desprezo da macroética da justiça social. Qual que é o reino de Deus para Jesus? Né? Então a gente tem que pensar isso. Quem é Deus para você é a nossa segunda pergunta. No Antigo Testamento, tudo é palavra de Deus. Deus era o Altíssimo. Acho que o Altíssimo era El Shaddai, né, se eu não me engano. A gente gosta até desses nomes, né? El Shaddai, é o Elion e tal. Legal, cara, é de Deus. Deus provedor, é o Elion, entra com providência. Mas, cara, vamos olhar para Jesus também, para a gente dar aquela polida na nossa espiritualidade. Nós somos discípulos da nova aliança. Quem é o Senhor dos Exércitos? Jesus inaugura uma era chamando Deus de Pai. Os caras não escreviam o nome de Deus no texto, nos pergaminhos. Jesus chama ele de Pai. Deus para Jesus é o Pai do filho pródigo. Olha só, é um Pai perdoador. O nome de Deus é misericórdia para Jesus, né? Jesus, que é a exata expressão do ser de Deus, caráter do ser de Deus, apresenta Deus como um Deus que sabe sofrer. Jesus é Deus, servo sofredor, que compadece dos que sofrem. Não é o causador do sofrimento, né? Deus em Jesus é um advogado, não é só um juiz. Olha que lindo isso. Christus por mim, foi a teologia cunhada por Lutero. Falou assim: olha, eu não sou digno, mas Christus por mim. Que lindo isso. É o conceito de propiciação. Deus propício a mim, não Deus contra. Porque eu posso pegar aquele santíssimo, santo, 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 e ficar aterrorizado com esse Deus, que era assim que se apresentava na velha aliança, mandava até fogo no povo, abria um buraco, comia todo mundo. Mas eu sou cristão, você está entendendo? É radical. A carta aos Hebreus é um divisor de águas. Deus é o pai do filho pobre. Deus tem lado. Em Jesus, Deus tem lado, cara. Deus está do lado dos que sofrem, dos vulneráveis, dos pobres. Isso é muito bacana. E a santidade de Deus em Jesus é uma santidade como justiça e não como observância imoral. A santidade religiosa, da religião, do Antigo Testamento, seja lá qual religião for, é essa que só olha ao exterior, não adultera.
Mas a santidade de Jesus não é moral. A santidade de Jesus é ética. Não adultera, mas também não trata a mulher como objeto sexual. Não objetifica. O que eles faziam? Eles não adulteravam, mas arrumavam um jeitinho, faziam uma monogamia sucessiva. A gente despacha essa aqui, não está comendo bem, não namorou comigo essa semana, passa para a próxima. Não pode adulterar, mas pode dar carta de repúdio, né? Moisés deixou, está objetificando a mulher. Está desprezando. Isso é olhar com intenção impura, não é só olhar sexualmente, não. Jesus falou, olha, essa santidade moral aí é para inglês ver. Eu quero ver a ética. Ah, mas a santidade moral religiosa, não matarás. Aí o que adianta? Você continua aí, sendo esse traste, falando asneiro o dia inteiro na cabeça da sua família, resmungando, amaldiçoando seu filho, sendo uma pessoa rude de palavras, chamando de idiota, né? Quando eu falo muito sobre bullying para os alunos, que antigamente a gente falava, e tem gente que até hoje defende bullying na escola. Ah, na minha época tinha sempre magrelo, tinha sempre cabeçudo, tinha sempre isso. Tudo bem, né, chamar alguém de cabeçudo, olha a violência. E acha que é mimimi ainda. É o cara que praticava o bullying, que hoje acha que bullying na escola é mimimi, com um monte de estudo científico mostrando que o negócio é agressivo, violento, prejudicial. E aí, o pessoal sustenta essa ideia, e Jesus está dizendo assim, não adianta você falar não matar, pegar uma arma, você tem que ter uma coragem danada, mas você mata com palavras, cara. Você para de conversar com alguém, você encarcera, você é uma pessoa nojenta, difícil de relacionamento. Ah, porque eu sou muito transparente. Não, você é estúpido, cara. Ah, eu sou genioso. Não, mau caráter mesmo, cara. A sua santidade tem que ir lá além da moral, ué. Né? Ainda é coisa horrorosa, meu Deus do céu. É fácil amar um amigo. Eu quero ver você amar o macumbeiro, crente. Amar o LGBT, o esquerdista. Hein? É fácil amar o crente. Aí é fácil, Jesus está falando, não, exceder é amar o inimigo. Não estou chamando esses o diferente de inimigo, mas frequentemente a gente divide o mundo entre os do nosso time e o diferente que é inimigo. É o direita, extrema direita, colocou a esquerda como anti-esquerda. O esquerda, anti-direita. Que ética é essa? A moral religiosa, ela é presa, a ética do evangelho é diferente. É uma virada de chave. Jesus é a máxima expressão do ser. Eu posso ter base bíblica para tudo. Inclusive, já diria os teólogos, a própria Bíblia é a mãe de todas as heresias. Um monte de seita sai de base bíblica. E a base cristocêntrica? Sua fé tem sido assim? Nos últimos tempos, a sua fé tem se polido aos olhos de Jesus de Nazaré? Né? Jesus tem sido a sua referência? Terceira pergunta retórica, e eu estou estendendo aqui, mas nós já vamos acabar em 3 minutos. Você conhece o perdão de Deus em Cristo? Olha que lindo o texto, diz assim, gente. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, caráter. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agente vivo, eficaz, aqui, na minha dor. Esse Deus assim é maravilhoso, né? Porque a gente gosta do Deus poderosaço, assim, que arrebenta tudo. Mas e o Deus do caminho? O Jesus do caminho que caminha com a gente, né? Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus da majestade nas alturas. Parece uma expressão tão corriqueira, né? A palavra purificação de pecados, ou até chama catarismos, no grego, significa limpeza espiritual permanente. Acabou. A gente está falando aqui, conversando sobre maldição hereditária, essas coisas. Eu falei assim, olha, Jesus resolveu essa parada. Não precisa de um ritual depois. Jesus resolveu. Foi ele que purificou. Antes tinha um dia específico, era o dia da expiação. Tinha toda uma preparação. E o sacerdote não sentava. Ele ficava em pé. Olha o que o texto fala. Jesus fez purificação de uma vez para sempre, permanente, e se assentou. Acabou. Está resolvido o problema da culpa. Está resolvido o problema da maldição. Está resolvido o problema do pecado. E a religião fica ali barganhando, prendendo a gente com um ritual daqui, um ritual dali. E a obra de Cristo? Você sabe? Você conhece de fato o perdão de Deus em Cristo? Eu sempre fui um cara muito culposo, porque eu via Deus, eu via a santidade sempre como uma coisa muito difícil, e é difícil.
Mas eu via como sem misericórdia, eu via como um negócio muito religioso, nebuloso na minha mente, até que, quando eu comecei a ler a Bíblia por conta própria, talvez o texto que mais marcou a minha alma, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, com Cristo, temos paz. Eu não tinha paz com Deus, eu não tinha paz, eu não dormia em paz. Não tem coisa mais perturbadora do que ter um Deus perseguidor que está lá no trono, anotando tudo para jogar na sua cara, e você dorme angustiado, você fica fazendo contabilidade, meu Deus, essa semana eu estou bem com Deus, está de boa, nossa semana está pesado. Gente, isso causa uma neurose, estuda aí na neurociência, você vê, isso dá um bug na cabeça. O Cristo resolveu de uma vez por todas, ou a gente precisa de uma gambiarra, de um ritual de limpeza, de uma oração forte, de um passe. Não, olha, catarismos, limpeza espiritual permanente, porque o pecado era visto no Antigo Testamento e no dia da expiação como imundícia, então você tinha que fazer um ritual de limpeza. E aí, a gente sabe muito bem, né, era anual, o sacerdote ficava em pé, era provisório, porque todo ano era renovável esse. Ainda funciona uma lógica ali de mercado do templo, né? Porque tem que funcionar. Aí o cara vendia ali olha, compre aqui o seu carneirinho, esse aqui está mais barato. Se eu comprar filhote para você ter o seu perdão dos pecados, é mais barato. Promoção, leve dois, pague um. Essa acabou, cara. Deus, em Cristo Jesus, disse: está consumado. Diz o profeta Isaías: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, de uma vez para sempre. Isso é libertador, acabou o medo de Deus, a culpa, Cristo por mim. A gente sabe disso mesmo, ou ainda a gente tem uma relação conturbada com Deus, de débitos e créditos com Deus, e a gente tem. E a terceira e última, sua espiritualidade é angelical ou é cristocêntrica? Como é que você está tratando? A gente tem essa fase ultra mega espiritual, a gente procura um monte de coisa, a gente fica místico, né? E pega isso aqui, e um negocinho que dá mais sorte, uma coisa que unge e tal. Isso tudo pode ter o seu valor, mas não é a revelação plena, não é a realidade, isso é sombra. Aqui ele está criticando a galera que estava cultuando anjos. Cristãos, hoje em dia, supervalorizam o espiritual místico, mas não quer ser espiritual como Jesus era. Jesus, o Filho de Deus, cara, o cara curava o cego de nascença, fazia o paralítico andar. Mas teve hora que ele está pregando na sinagoga, a galera começou a estressar com ele, Jesus, deu no pé. Era só mandar um raio que o parta do eterno, né? Manda aí, Jesus. Quantas vezes Jesus diante porque o humano é espiritual, senhor. O humano também é espiritual, eu costumo dizer isso. Eu acredito mais na mística do Espírito. Às vezes eu sonho alguma coisa, alguém falou alguma coisa. Quantas vezes, irmão, na maior liberdade, eu não sou sensacionista, né? Eu acredito na contemporaneidade dos dons. Tem irmão dá uma visão e fala assim, olha, deu uma visão toda enigmática, que Deus fala desse jeito, de muitas formas e muitas maneiras, né? Aí eu falei assim, não, se ele está falando, eu vou entender. Deus não fica assim, cara, vou jogar isso aqui, dar uma pegadinha para ver se ele vai entender esse. Aí só os espirituais que discernem. Para com isso, né? No Evangelho. Deus vai se fazer compreendido. E aí, eu costumo dizer o seguinte, se eu não tenho certos dons espirituais, eu sou cercado de pessoas que têm um monte de intuições, sensibilidades espirituais, e acreditam em tudo. Eu não tenho isso, não tem problema, porque Deus me deu 5 sentidos que eu preciso para eu entender as coisas. Então, se ele tem uma comunicação, ele vai se fazer conhecido, ele vai se fazer compreendido. Mas a gente super espiritualiza demais as coisas. E a gente esquece que o humano também é espiritual. Que visitar órfão, viúva é espiritual. Que estender a mão é espiritual. Espiritual não é só uma oração forte. Abraçar é espiritual. Ouvir é espiritual. Ter discernimento, ter bom senso, que nem tudo. Tomar remédio é espiritual. Fazer terapia é espiritual. Tem tanta coisa. Quer cuidar da alma, a gente cuida. Agora, fica com espiritualidade super angelical para você ver. Você vai virar um misticismo que não tem nada a ver com Jesus. Jesus diante de Pilatos. Eu falei assim, o pessoal está falando aqui, está falando que você é rei dos judeus, que você vai se levantar contra Roma. O que você tem para dizer? Ele disse, olha, eu sou rei mesmo. Mas se eu quisesse, eu podia pedir meu pai um exército de anjos e me libertaria aqui. Mas não é o caso.
Jesus sabe a hora que tem que agir, na hora que tem que ser todo glorioso. Apocalipse está aí para se cumprir, o Cristo todo glorioso. Mas o espiritual também é humano. E quantos irmãos, às vezes, supervalorizam demais o espiritual? Aí o cara vai igreja e não estuda. Aí depois, é para arrumar um bom serviço, fala que é o diabo. Pô, cara, vai na igreja, mas estuda também, se qualifica profissionalmente, cara. Não super espiritualiza a vida, não. Hein? Senão a gente fica anti-ciência. A gente fica anti-intelectual. A gente acha que razão, entendimento não é espiritual. Olha só. Isso é o autor de Hebreus falando. Jesus é maior do que os anjos, tá? Anjo é labareda de fogo, glória. É ministros de Deus. Mas a nossa referência é o filho do homem. Olha a expressão. O pleno espiritual é filho do homem. Então há espiritualidade na humanidade. Humanismo não. Humanismo nega a fé, humanismo nega a mística. Agora, humanidade conforme o Filho do Homem, é assim que é a sua espiritualidade. Tem sido assim. Então, esse é o Novo Testamento. Essa é a carta aos Hebreus. E esse é só o primeiro capítulo de uma jornada libertadora. Né? Vou vender um curso na internet de Hebreus, olha só, aqui que eu vou ganhar dinheiro com isso, de graça dai, o que de graça receber, vamos ficar em pé, graças a Deus. Estender um pouquinho. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra os dias e horários dos nossos cultos, momentos